A greve dos professores da rede pública do DF entra na sua segunda semana sem que se enxergue uma solução para o impasse. Acompanhe os detalhes na reportagem de Selma Dias. Por causa da greve, as aulas em quase todos os colégios públicos sofreram alterações. Com a grade incompleta, os alunos não conseguem saber em que horário terão professores. Eu vim para assistir 2 aulas de matemática, porque o nosso professor de matemática falou que não vai parar e que não é obrigado depois a repor as aulas. Então, aí quem se prejudica é a gente, porque a gente tem que vir para ficar assistindo as aulas assim. Segundo a diretoria do Elefante Branco, na 907 Sul, 90% dos docentes cruzaram os braços desde o início da greve. Em cada turno, cerca de 6 professores estão lecionando para uma média de 35 alunos. Mas nem todos os colégios atingiram esse nível de paralisação. 12 dias após o início da greve, nem o sindicato e nem a Secretaria de Educação souberam precisar o alcance do movimento. O governo solicitou informações às escolas com o nome e a matrícula dos professores ausentes, mas ainda não divulgou um balanço. Já o Simpro promete concluir ainda hoje um levantamento que vai mostrar quantos professores pararam e em que colégios estão concentrados. A falta dessa informação tem confundido os estudantes e os pais. No CASEB da 909 Sul, os alunos que chegaram hoje às 7 da manhã ficaram do lado de fora até às 8h05, sem saber se iriam ou não ter aulas. Ou decide que não vai ter aula, nenhum dos professores entra em sala de aula e não tem aula, ou dão todo mundo aula, né? Agora não pode ficar nesse movimento, a gente traz as crianças para ter aula e não ter aula. Isso é um absurdo. O atraso foi por causa de uma reunião entre o sindicato e os professores do colégio. O que fizemos aqui foi reunir os professores no primeiro horário para dialogarmos sobre a greve e trazê-los ao movimento, porque essa luta é de todos nós. Desde que decidiram cruzar os braços, a categoria já teve 2 reuniões com o GDF, mas nenhuma proposta foi apresentada. Na última sexta-feira, o governo pediu na Justiça o retorno dos docentes, alegando ilegalidade no movimento. E caso não haja uma determinação judicial ainda hoje, a decisão sobre os rumos da greve deverá ser tomada amanhã, durante a assembleia da categoria. Tivemos algumas reuniões que antecederam o início da greve e as reuniões que ocorreram já no período de greve foram bastante infrutíferas, porque o governo não apresenta uma proposta. Só com a apresentação da proposta é que a categoria tem as condições de avaliar para o encerramento do movimento. Em nota, o GDF afirmou que tem mantido diálogo constante com os trabalhadores em um esforço para aumentar a qualidade de trabalho dos professores, mas sem impacto nos cofres públicos. Disse ainda que atualmente 75% da arrecadação do DF é destinada ao pagamento de servidores e que, se os reajustes prometidos na gestão anterior fossem incluídos, o impacto seria de R$1,5 bilhão, o que iria comprometer o pagamento dos servidores em geral. O governo alertou que os servidores efetivos e temporários que aderirem à greve vão ter o ponto cortado, além de outras medidas administrativas previstas em lei, e que as aulas deverão ser repostas durante o período letivo em datas a serem discutidas futuramente com a categoria. E o Tribunal de Justiça do DF confirmou agora há pouco decisão favorável ao GDF. A greve foi considerada ilegal e foi determinado o retorno imediato dos professores às atividades. Caso a decisão não seja cumprida, o sindicato está sujeito a uma multa diária de R$100 mil.